Alô, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito importante porque eu fui convidada para responder algumas perguntas sobre vivência lésbica que fazem pra Beta. Mas quem que é a Beta, Luí? A Beta é uma robô feminista programada para conversar e ajudar mulheres pelo Messenger do Facebook. Sim, a tecnologia é uma coisa doida, eu também não entendo, eu só aceito e acho maravilhoso. Às vezes, tipo agora. Todo dia a Beta recebe um monte de perguntas de todos os lugares do país e várias mulheres do YouTube foram convidadas para que cada uma gravasse um vídeo respondendo perguntas sobre a sua própria vivência. Então, quando alguém fizer uma pergunta sobre vivência lésbica pra Beta, quem vai responder sou eu. Então aqui as minhas perguntinhas. Hoje as mulheres lésbicas lutam principalmente pelo quê? Essa pergunta é bem complexa, até porque mulheres lésbicas são diferentes, têm vivências diferentes e podem sofrer opressões diferentes. A gente nunca pode deixar de fazer recortes de raça e de classe nos nossos discursos sobre vivência lésbica ou sobre qualquer outra vivência LGBT. Mas se eu fosse dar uma resposta mais geral sobre qual é a maior luta das mulheres lésbicas hoje, eu acho que a gente precisa pensar que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT. Então, nesse contexto, eu acho que a gente luta pelo simples direito de existir. É evidente que existem outras pautas, como as de saúde das mulheres lésbicas, ou mesmo casamento e adoção, e tudo isso é muito importante, é muito válido. Mas pra gente, por exemplo, construir uma família, a gente precisa primeiro não morrer. Eu já comecei um pouco pesado, né? Ou uma foto de gatinho pra amenizar o coração. Qual é o espaço das mulheres lésbicas dentro do movimento LGBT? Quando vejo parada LGBT, festa, etc., quase sempre são só os homens gays. Essa pergunta é muito boa. Quando a gente fala em movimento LGBT, em comunidade LGBT, parece que existe uma unidade. E por mais que seja muito importante a gente falar em pessoas LGBT, até porque eu acho que assim a gente se fortalece, a gente não pode esquecer que existem pessoas diferentes, com vivências diferentes, e a nossa sociedade é machista, é misógina, e essa violência vai ser reproduzida dentro dos espaços LGBT também. E vai provocar um apagamento e silenciamento de muitos sujeitos, mas nesse caso a gente tá falando das mulheres lésbicas. E eu acho que enquanto grupo social e movimento político, a gente tem que começar a pensar sobre essas coisas. Já demorou para crescer esse debate dentro dos espaços LGBT. Fiquei sabendo que tem um dia da visibilidade lésbica. Por que ele existe? Justamente por causa desse apagamento das mulheres lésbicas, não só num contexto geral da sociedade, mas também dentro do próprio movimento LGBT. É importante demais a gente se posicionar como grupo de pessoas LGBT, mas é igualmente importante a gente falar sobre as nossas próprias vivências e sobre as violências específicas que a gente sofre, não só num dia, mas em todos os dias do ano. Como as mulheres heterossexuais podem apoiar a luta das mulheres lésbicas? Eu acho que a primeira coisa que você deve fazer para apoiar uma luta que não é sua é ouvir. A gente nunca vai saber como é de fato estar no lugar do outro, muito menos como é sofrer uma opressão que não nos atinge, mas a gente pode e deve ouvir as pessoas e aprender com a vivência delas. E uma postura que as mulheres heterossexuais podem assumir para apoiar a luta das mulheres lésbicas é, por exemplo, apontar e criticar a lesbofobia nos discursos e nas atitudes das pessoas. Pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser na mesa de bar com os amigos. E uma coisa que eu sempre digo é que a gente, que é mulher, deveria apoiar outras mulheres. Uma coisa que já me perguntaram algumas vezes é porque eu sempre faço questão de trabalhar com mulheres, pra, por exemplo, fazer a identidade visual do meu canal. E é justamente por isso. É muito difícil você ser mulher e estar dentro do mercado de trabalho por causa de todo esse apagamento que a gente sofre. Então, se eu tenho a oportunidade de chamar alguém pra trabalhar comigo, eu vou chamar uma mulher. Mas aí você, que é uma mulher heterossexual, se questione. Que mulheres são essas que eu tô apoiando? Vamos apoiar esse sapatão também? Por que não falar mulheres gays e sim mulheres lésbicas? Eu adoro essa pergunta. Existe uma resistência muito grande à palavra lésbica e eu posso dizer isso por experiência própria, porque eu já fui essa pessoa que falava mulher gay. Eu me identificava como gay e eu achava a palavra lésbica muito feia, era por isso que eu não usava. Mas um dia eu entendi que o problema nunca tá na palavra. Tem um monte de palavra na nossa língua que é muito mais estranha do que lésbica. Por exemplo, inexorável, pochete, fronha. Fronha é uma palavra muito feia, mas eu sempre usei, nunca achei um problema usar fronha. Fronha. Ai, maturidade. Então o problema da palavra lésbica tá no significado, e eu achava mais leve e mais discreto usar a palavra gay. É muito difícil você se posicionar como mulher lésbica numa sociedade machista, misógina e dominada por homens. Então pra mim hoje é uma atitude de resistência me colocar como mulher lésbica e não como mulher gay. E hoje eu acho a palavra linda, inclusive. Não tem nenhum problema, ó, lésbica. Que palavra maravilhosa. Por que se fala em lesbofobia e não homofobia no caso das lésbicas? Assim como eu achava que gay englobava tudo, eu também achava que era uma bobagem falar em lesbofobia e não usar homofobia em todos os casos. Mas a questão é que as violências são diferentes. A gente vive num contexto em que uma mulher sofre várias violências pelo fato de ser mulher, então homens gays e mulheres lésbicas têm vivências muito diferentes. Uma mulher lésbica, por exemplo, além de sofrer uma opressão por conta da sua sexualidade, como sofrem os homens gays, também sofre uma opressão por ser mulher. A violência sofrida por uma mulher lésbica é sempre motivada
motivada por misoginia também, ou seja, a gente sofre uma opressão por causa da nossa sexualidade não ser heterossexual, mas a gente sofre por ser mulher numa sociedade machista. Na verdade, não tem como você falar sobre lesbofobia sem falar sobre misoginia, porque as coisas estão completamente ligadas. Tanto que um tipo de violência muito comum é o estupro corretivo, como forma de punir a mulher por desejar outras mulheres e por não desejar homens. Mulheres lésbicas são mais aceitas que homens gays? É muito comum a gente ouvir que duas mulheres juntas são muito mais aceitas do que dois homens juntos. Inclusive, eu já ouvi muitas vezes aquele comentário: é homofóbico só até a hora do pornô lésbico. Gente, vamos parar de usar essa frase porque ela é péssima. Não vamos esquecer que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e é também o país que mais consome pornô com pessoas trans. Então, consumir pornô com pessoas LGBT não te faz nenhuma medida menos LGBTfóbico, muito pelo contrário. No caso das mulheres lésbicas, por exemplo, o que acontece é uma fetichização dos nossos relacionamentos. A mulher sempre foi considerada um objeto de satisfação do desejo sexual dos homens, então duas mulheres juntas seriam o ápice do prazer e do fetiche masculino. Historicamente, a mulher nem era considerada um sujeito com desejos sexuais. Na verdade, até o conceito de orgasmo feminino é muito recente. E mesmo que hoje a ciência, ao contrário do que fez no passado, reconheça que as mulheres têm desejos sexuais, que as mulheres sentem prazer, tem muita mulher que nunca teve orgasmo. É que tem muita gente que tá precisando aprender a transar, né? Enfim, é um erro dizer que os nossos relacionamentos são mais aceitos porque a nossa existência e a nossa sexualidade sempre foram invalidadas como mulheres e principalmente como mulheres que se relacionam com outras mulheres. Mas eu acho que não é uma questão de competição entre quem é mais e menos aceito pela sociedade. É só entender que fetichização não é aceitação, muito pelo contrário. Fetichização é uma violência que provoca outras violências como assédio, abuso, estupro. Por que algumas lésbicas parecem homens? Nenhuma lésbica parece homem, porque não existe isso de parecer homem. Eu já falei sobre isso em vários vídeos, mas nunca é tarde pra gente lembrar que foi a sociedade que construiu essas ideias de que existem roupas, cortes de cabelos, comportamentos, profissões de homens e de mulheres. Eu já ouvi muitas vezes que eu pareço um homem por causa do meu corte de cabelo, por causa das minhas roupas. Essa roupa aqui eu comprei na seção masculina infantil, por exemplo. Ou porque eu não uso brinco, eu não uso muita maquiagem, eu não pinto a unha. Mas não são essas coisas que vão me definir enquanto mulher. E se todas essas características são construções sociais, não existe isso de parecer homem. Mas infelizmente esse tipo de comparação é muito comum, inclusive dentro dos espaços LGBT. Eu já ouvi tantas vezes mulheres fazendo comentários como, por exemplo, se for pra ficar com uma mulher que parece um homem, eu fico com um homem de uma vez. Ou eu já ouvi, sei lá, homens gays falando coisas do tipo: mas não é porque você é lésbica que você não é mulher, bota um vestidinho, um saltão, se valoriza. Vamos parar com isso? A gente tá reproduzindo um monte de discurso misógino sem perceber. Ou a gente percebe e só não melhora mesmo, sei lá. Vira e mexe eu escuto alguém dizer que vão implantar a ditadura gaysista. É verdade? Eu acho muito engraçado quando eu escuto isso, porque o que seria uma ditadura gaysista? Uma ditadura sapatão? Todo brasileiro vai ter na sua parede uma imagem de Santa Rita de Cássia Eller, só vai passar Hayley Kiyoko na televisão e o hino nacional vai virar Chimbalaê. Por mais que essa realidade me agrade muito, isso nunca vai acontecer. Quem diz esse tipo de coisa é desonesto e quer assustar as pessoas, dizendo que a gente quer que todo mundo seja LGBT, que agora não pode mais ser hétero, que a gente vai ensinar criança a ser LGBT, que nasceu aqui, ó, a gente já vai estar doutrinando. É óbvio que não é nada disso. A gente já vive numa espécie de ditadura heterossexual porque a sociedade não admite outras formas de existência. A gente só vê heterossexualidade na televisão, na literatura, no cinema, na rua. As pessoas LGBT sofrem violência, as pessoas LGBT morrem. Ninguém aqui quer inverter as coisas, até porque, em primeiro lugar, isso seria impossível. A gente não tem poder estrutural para oprimir pessoas heterossexuais. E, em segundo lugar, o que a gente quer é que toda forma de existência seja respeitada. Uma coisa muito doida que acontece em grupos privilegiados de pessoas que já têm os seus direitos garantidos e que não sofrem violências específicas é que elas imaginam que se um grupo também conquista direitos e para de sofrer violência, elas vão perder os seus direitos. Gente, isso não vai acontecer nunca. A sua vida vai continuar a mesma. É só a vida da outra pessoa que pode melhorar um pouco. É só isso. Existem campanhas sobre saúde sexual das mulheres lésbicas? Eu nem tenho muito pra falar sobre isso porque a resposta é não. Você já viu uma campanha dessas, realizada pelo governo ou não, passar na televisão, na internet ou no posto de saúde do seu bairro? E muitos profissionais de saúde não estão preparados pra lidar com as mulheres lésbicas. Eu, por exemplo, já passei por tantas ginecologistas até encontrar uma que não me perguntasse se eu tenho namorado. É uma coisa muito simples, mas mostra como os profissionais da saúde presumem que todas as pessoas são heterossexuais. E é por causa dessa lógica que não existem métodos de proteção específicos para o sexo entre mulheres. A gente precisa pesquisar por conta própria, a gente precisa conversar com outras mulheres para saber como se proteger, para saber o que pode acontecer num sexo entre duas mulheres, o que tipo de contaminação que pode ocorrer. A gente não sabe.
Hoje existe mais representatividade LGBT na televisão, na internet e até nas escolas muitos professores estão falando sobre isso. Será que minha filha pode virar lésbica? Não, a sua filha não vai virar lésbica, tá? Eu posso te garantir que isso não vai acontecer. Nenhuma mulher vira lésbica, assim como ninguém vira hétero. Se a orientação sexual fosse algo tão frágil que pode ser alterada por conta da influência externa, todo mundo seria heterossexual, porque a gente aprende que esse é o único caminho possível. A menina tem 5 anos, já estão perguntando dos namoradinhos, já estão inventando relacionamento com o amigo, com o primo. Todos os casais na televisão, no cinema, na literatura sempre foram compostos por um homem e por uma mulher, e mesmo assim a gente existe. Pessoas LGBT existem. Então, seguindo essa lógica, se ninguém vira heterossexual por influência externa, ninguém vai virar lésbica também. A única coisa que vai acontecer, se tiver mais representatividade, é que mulheres que são lésbicas, talvez a sua filha inclusive, vão crescer com referências positivas e vão se sentir acolhidas, porque vão ter a sensação de que elas não estão sozinhas e que tá tudo bem, porque tá tudo bem e a gente não tá sozinha. Bom, então foram essas as perguntas que a Beta me fez, e se você não conhece a Beta, vai lá no Facebook, chama ela no inbox, conversa com ela, porque ela é maravilhosa, a gente já teve vários papos interessantíssimos. E a gente se vê no próximo vídeo, abracinho você, beijo, tchau!